contexto, né? Porque assim, vamos lá. Pedro tem todo um histórico na Bíblia, né? A vida de Pedro, a Bíblia conta que Pedro era um homem que muito facilmente se envolvia com suas emoções. Era um homem emotivo, era um homem que tomava decisões pautadas nas emoções dele. Era um homem que, muito provavelmente, ele não pensava ainda de forma madura. E o interessante ver é que nesse versículo, quando Jesus fala assim, e quando você se converter, Pedro ainda não era completamente convertido. Mas ele não fala, e se você se converter? Ele diz, você vai se converter. E se quando isso acontecer, fortaleça seus irmãos. Pedro tinha um histórico recorrente de tomada de decisão errada. Veja, ó. Pedro afundou nas águas quando orou a Jesus para ir ao encontro dele. Quando ele viu a onda, ele afundou. Pedro cortou a orelha do soldado romano, bem no momento que Jesus ia ser levado. Isso iria acontecer. E Pedro foi o único que negou Jesus, gente. Pedro negou Jesus no momento da cruz. Então a palavra de Deus diz que Pedro, de fato, tinha... Eu não encontro outra palavra, talvez ela seja muito forte para esse momento, mas eu não encontro outra palavra. É um certo desequilíbrio emocional, talvez ele tomava muitas decisões pensando de forma emocional. E ele acabava errando. Como os jovens disse, né? Ele vacilava. Era poderoso. Se a gente for trazer isso para o nosso contexto, gente, eu não vou nem perguntar se tem Pedro aqui, não. Vou perguntar se você conhece alguém. Enfim, né? Tem alguém aí que conhece um Pedro na vida? Levanta assim a mão para mim. Ó, glória a Deus. Nós somos Pedros, né? Nós estamos num processo de amadurecimento constante. E quando chegar nosso momento, quando a obra estiver o quê? Completa. A obra está sendo completa, aperfeiçoada em nós. E nós conhecemos Pedro, nós conhecemos a trajetória de Pedro. Nós somos como Pedro. E eu queria dizer para vocês, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que todos nós passamos por situações difíceis e muitas delas vêm com autorização mesmo. Todos nós, basta estar vivo para passar por lutas, e elas são constantes. Eu estava há uns dias pensando assim, meu Deus, é luta em tudo. Antigamente era uma trégua, né? Acontecia só uma luta ali no trabalho. Aí quando você percebe, tem nem pra onde ir. Em todo lugar, não tem nenhum ponto de refrigério. Não, eu vou para o trabalho porque pelo menos lá eu estou descansando, né? Eu vou para casa, pelo menos lá tem uma trégua na minha vida. Mulher, vem aqui em casa, pelo menos quando eu estou contigo, a gente conversa aqui e o negócio fica bom. Mas tem horas que a luta é tão grande que não tem para onde você correr. É todo lugar. E aí você pensa assim, eita, que o povo de Deus, por que é que passa por isso, né? Por que eu estou passando por essa luta, meu Deus? Eu queria te trazer alguns pontos que eu acho que vão ser interessantes para a sua vida, para a medida de conhecimento, para a medida de ferramenta, e como uma estratégia em momento de luta, porque é interessante que você entenda como é que funciona o seu corpo num processo de luta. É importante que você entenda como é que funciona a sua mente quando você está num processo de luta. E não subestime as suas lutas. Você sabia que todos nós temos padrões de comportamento? Sabia, poderosa? Anota aí, poderosa, padrões. Anota aí na sua mente, padrões. Todos nós temos padrões de comportamentos. Eu vou completar aqui na graça. Todos nós temos padrões de comportamentos maus. Todos nós. E esses padrões, esses comportamentos repetitivos,
muitos deles são gerados lá na nossa infância. A ciência diz que nos primeiros 10 anos de vida é onde a nossa personalidade é formada, né? E esses padrões, eles são decorrentes da nossa personalidade. E aí eu quero te explicar como é que o nosso cérebro, eu vou dar uma pincelada, claro, né? Porque o propósito aqui não é trazer a neurociência, até porque a Bíblia precede todas as coisas, e o que eu vou trazer para vocês realmente é bíblico. Mas eu queria te explicar como é que isso funciona na sua cabeça quando você está passando por um processo de luta. Eu acho que isso vai ser uma ferramenta na sua vida. Enxergando mais nada sem óculos. É a idade. Gente, é assim, o nosso cérebro, ele age de forma associativa. Todo mundo é assim, cabeça de todo mundo. Ele age de forma associativa. Todas as vezes que você passa por uma situação específica, o seu cérebro imediatamente vai buscar uma memória que esteja associada, ou seja, seja semelhante ao que você está vivendo no presente. Quem já fez uma pesquisa aqui na lupa do Google? Aquele espaçozinho que tem uma lupazinha, aí você, vou procurar a palavra X, vou ver como é que se escreve essa palavra, né? Quem já fez para saber se a palavra estava certa? Pronto, quando você vai lá na lupa do Google, você coloca aqui, vamos lá, você vai procurar casa, você coloca CAS, o computador já faz um rastreamento do que é que o usuário quer, não é? Ele vai aparecer casa, casebre, casarão, casinha. Se você botar a imagem, vai aparecer todo tipo de casa. O nosso cérebro funciona do mesmo jeito. Só que de uma forma muito mais rápida, avançada. E quando ele resgata uma memória, você não necessariamente vai saber o que está acontecendo, porque isso é tão rápido que você não sabe o que está acontecendo. Mas quando ele resgata a memória e ele te apresenta o padrão, isso vai vir na sua cabeça como uma forma de pensamento. E muitas vezes o nosso pensamento ele vem em forma de imagem, que ainda é mais forte, né? Quando você se imagina numa situação, você às vezes chega a ver, ele ainda vem com uma imagem. E esses pensamentos que vocês têm, ele gera emoção. Muitas vezes o pensamento é tão rápido, porque a nossa cabeça é muito rápida, ela funciona de uma forma muito rápida. Muitas vezes é mais fácil você identificar a emoção. Sabe quando você está assim, do nada, aí você pensa assim, nossa, estou sentindo uma coisa assim, sei, de repente eu fiquei tão triste, né? Quem já teve isso aí? Todo mundo tem. Porque às vezes o pensamento é muito rápido e quando ele aparece, ele te dá emoção. Então é mais fácil você perceber o que é que você está sentindo do que o que é está passando pela sua cabeça. E aí esse pensamento que você teve, que gera emoção, vai gerar comportamento. E aí onde está? Quando você se comporta com base em uma emoção que foi gerada por um pensamento resgatado de uma situação que você viveu lá atrás e que não tem nada a ver com o que você está vivendo agora. E aí o inimigo, o que eu acredito? Ele trabalha de uma forma muito semelhante ao que o Senhor faz, só que contra as nossas vidas. Quando ele trabalha na nossa infância, e ele trabalha através de pessoas, através do meio, é tudo através do meio. E tudo como você está interpretando aquilo. E a interpretação tem base no que você já viveu. Então, tudo é uma construção, é uma caminhada. Então, presta atenção. Quando ele promove uma situação, você aprende, aquilo traz um marco, um traço. E gera um marco, um traço na sua personalidade. E aquilo ali vai gerar um padrão de comportamento por toda a sua vida. E o que é mais interessante observar, os nossos padrões geram o quê? Ensinamento. Nós ensinamos. Não subestime um padrão mau na sua vida. Não ignore.
um padrão mau na sua vida. Porque às vezes esse padrão contamina toda uma geração. Se você observar, quando alguém da casa tem algum problema emocional, você sabia que tem doença que não é genético. Aquela pessoa ela é predisposta ao meio. E se alguém tiver naquela família uma doença, por exemplo, emocional, aquela criança pode ser predisposta ao meio. Por quê? Porque está ali, ó. E aí forma um padrão. Por que a ciência diz que depressão não tem cura? Quem foi que já ouviu falar isso? Não tem cura não, tem tratamento, né? Você toma remédio, né? Aí você fica vindo aqui no consultório uma vez por mês. E aí, doutor, eu vou deixar de vir aqui quando? Quando é que eu vou? Não, agora vai ser assim. Porque é um padrão. Marcou. E aí, o que acontece? Hoje, eu olho para jovens, eu trabalho muito com jovens, adultos também, mas eu tenho observado uma coisa nos jovens. Parece que a gente está aí com uma geração que está, parece que sendo doutrinada, né? E aí o inimigo vem de forma sutil, e aí ele fala assim: burro, feio, idiota. Vai passar tanta vergonha, né? E aí a gente vê aquele adolescente retraído, guardado. Um homem que recebeu, um adolescente que está sendo doutrinado, que recebeu a palavra. Tem gente, tem pai, tem mãe que é de Deus em casa. E às vezes a gente não observa que os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão sendo doutrinadas. E existe um meio muito grande para isso. Porque é uma situação muito predisposta. Hoje a gente vê um ambiente assim, não é verdade? Aqui no nosso estado, e aí tem se levantado muitos profissionais, mas padrões têm sido instalados no nosso meio. E é muito importante que a gente observe como é que esse padrão está chegando dentro da minha casa. Como é que esse padrão está chegando na minha vida? Porque é muito sutilmente ele vai chegando. E nós não podemos ignorar esses padrões. Mas eu quero te animar, quero te dizer que esses padrões podem ser quebrados. Existe um caminho para a cura. É difícil, por quê? Porque é preciso tocar onde dói. Você sabe como é que um padrão se instala? Um padrão se instala através do emocional. E o nosso inimigo, gente, sabe disso mais do que nós. Ele só pode se instalar se eu me envolver emocionalmente na situação. E às vezes ele fica, eu penso que ele às vezes fica só de longe. Não, aí já, como é que é? Como tem um ditado que diz, já toquei a pedra? Como é? Não lembro. É uma coisa assim. É uma besteira assim. Já cantei a pedra, né? Às vezes você já está tão condicionado à coisa que qualquer estalo, o comportamento já surge. Tem pessoas, vou dar exemplo. Tem pessoas que qualquer coisa se irrita muito fácil. Aí xinga, briga, grita. E depois, meu Deus, foi o que eu fiz. Ou fulano, desculpa, não era para eu ter feito isso não. E aí daqui a pouco você vê o mesmo fulano fazendo com outra pessoa. Né? É padrão. É um padrão de comportamento. Você sabia que pessoas que abusam sexualmente são pessoas que geralmente, eu acho que nem geralmente, eu acho que todos foram abusados na infância? Porque é um padrão. Quando esse corpo ele precisa ser estimulado dentro de um abuso, é um padrão, é um ensinamento. E aí você pode pensar em vários outros tipos de padrão no que diz respeito a escolhas. Vocês já ouviram aquela menina que diz assim: eita, mas eu só tenho um dedo podre para escolher. É um padrão.
E às vezes o negócio ainda fica assim, ó. Você escolhe e a pessoa que você está escolhendo é um reforçador para o seu padrão. Sabe aquela menina que acha que é feia, que não é interessante, que tem muitas mulheres mais bonitas do que ela, né? Aquela menina que se retrai, ela geralmente se envolve com um cara que se envolve com várias mulheres. Por quê, hein? Nossa, olha só, ó o casamento perfeito, né? Mas não. Ele vai reforçar nessa menina o que ela realmente sabe. Realmente, ele procura porque não tem, então é até aceitável porque eu não tenho. E a gente tá fechando tantos olhos, porque existem padrões na nossa vida e a gente está deixando que os nossos filhos, eles enfrentem esses padrões. Hoje, nós não podemos falar com uma criança, por exemplo, de 7 anos, como uma criança de 7 anos. Porque ela já recebeu tanta informação. Hoje meu filho tem 7 anos, eu preciso conversar com o João como um menino de 15 anos, porque ele tem muita informação. Ele recebeu tanta informação que eu não posso subestimar a mente dele. E é uma mente acelerada, muito mais do que era a minha. Mas eu estou tão envolvida no meu padrão que eu não estou observando o que é que está acontecendo. E aí às vezes chega um da rua e faz um pequeno elogio e ele, ou a menina, às vezes a sua princesa, está sendo reforçada constantemente a um padrão em casa. E aí na fase adulta ela recebe para dizer assim, que menina bonita, né? São padrões. Padrões que podem fazer com que você tome decisões erradas. Decisões que muitas vezes vai lhe levar para um caminho bem mais difícil. Hoje nós precisamos observar os nossos padrões. E aí, eu te convido para observar quais são os meus padrões, o que eu tenho feito, o que eu tenho observado em mim que eu não gosto e que tem sido recorrente. Todas as vezes que isso acontece, e o que está acontecendo ao meu redor, na minha família, na minha casa. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2. A palavra de Deus fala assim: e não vos acostumeis com esse tempo, mas deixai-vos ser transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso ver a vontade de Deus se padrões não forem quebrados. Se isso não for desfeito na minha vida, eu não consigo. Se eu continuar tomando decisões pautadas nas minhas emoções, eu não vou conseguir. Por quê? Porque para eu ver a glória de Deus, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Padrões precisam ser quebrados. A palavra de Deus diz no primeiro livro da Bíblia: e o homem milita para o mal desde a sua mocidade. Porque é interessante, nós conhecemos a Deus de uma forma madura. Eu só tive o meu primeiro relacionamento com o Senhor, eu já era adulta praticamente, eu já tinha entendimento. Mas eu já tinha uma história. E eu tomei muita decisão errada, e até hoje eu tomo. Antes eu não sabia, agora eu sei. Mas eu luto contra. E aí como é que a gente faz? Sim, Kalina, tá bom, você falou aí, explicou aí como é que funciona. Não me lembro mais muita coisa do que você disse, mas vai lembrar. Em nome de Jesus, vocês vão sair daqui, todo mundo vai lembrar do que eu disse. Vamos passar a semana meditando nisso, na palavra de Deus. E aí, qual é o primeiro passo? Identifique, irmão. Não, Kalina, eu sou exaltada, eu me irrito qualquer coisa. Eu preciso observar esse padrão. Eu tenho tomado decisões erradas no meu trabalho, no meu casamento, com o meu filho. Na hora de ensinar. Então você precisa identificar, a primeira coisa que você precisa identificar, o padrão. E aí quando você identifica o padrão, você observa onde é que ele acontece.
E no momento que ele começar a acontecer, observa, para pensar, escuta, é redundante, mas é a ferramenta, é a melhor ferramenta que você pode ter. Pensa no que você está pensando. Eu sei que é redundante e parece simples, mas não é tão simples. Você precisa treinar a sua mente para você escutar o que você está pensando. Se você se sentiu triste do nada, ei, peraí, o que foi que eu pensei para eu estar assim? O que está acontecendo? Porque tudo vai partir daqui. E quando você começa a identificar o que você está pensando, e não só o que você está sentindo, valida. Pergunta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo passou por isso. Você chega num lugar, ó a cena. Você chega num lugar, né? Você conhece todo mundo. Aí você chega lá. Aí você abre a porta, que você abre a porta, tá a roda de gente, né, conversando. Aí você abre a porta, todo mundo se cala e olha para você. Que você pensa logo o quê? O que é que você pensa? O que é? Sabe o quê? De quem? Olha, ó. É todo mundo, gente. A gente vai... Eita, o que é, meu Deus? É o vestido? O que é que estão falando de mim? Meu Deus, o que foi? Foi uma coisa que eu disse, será? Será que foi? Eita, já sei o que foi. Aí você senta já toda errada. Você dali acabou a festa, você não consegue prestar atenção em mais nada. Por quê? Porque você está tão envolvido com o que está acontecendo na sua cabeça que podem dizer qualquer coisa. A pessoa chega e diz assim, eita, poderosa, mas tu tá bonita. Aí a pessoa diz assim, tá vindo agora ele falando de mim. Repreendi, em nome de Jesus. Não é? Porque você está muito envolvido de forma emocional. E aí você acaba tomando decisão errada. Você trata mal o irmão. Você perde a comunhão. Você trata mal o marido. Às vezes você chega cheio de amor. Eita, que hoje eu vou chegar em casa, vou fazer a janta pro Davi. Vou preparar a janta pro amor. Né? Aí você chega lá, primeira coisa que você vê é a toalha em cima da cama. Rapaz, meu irmão, te disse. Meu Deus, não tem jeito não. Não, vai comer Nissin. Ovo. O Nissin, que nojo. Eu gosto de Nissin. Ah, que nada, eu gosto de Nissin. E ali já gerou, já acabou. E depois você vai e diz assim, poxa, nada a ver o que eu fiz. Eu não sabia que ele ia botar essa toalha na cama mesmo. Não sei nem para que eu briguei. Ele não vai, todo dia ele vai fazer isso. Não é desse jeito, gente. A gente se envolve muito facilmente, porque nós somos como Pedro. E a minha oração, a minha vontade, é para que quando a peneira vier, porque ela vem com autorização. E quando ela chegar, eu não perca a fé. Quando ela chegar, você não se separe daquilo que o Senhor lhe deu. Porque é ferramenta, é estratégia na sua vida e no seu casamento. E como é que isso é feito, gente? Relacionamento com o Senhor. Os padrões, ciência ajuda. Mas é só com o Senhor, viu? Eu sou psicóloga. E assim, nem perto, chego nem perto de fazer o que ele faz, não. Só quem muda um padrão, só quem muda o caráter é o Senhor. A Bíblia precede todas as coisas. Ela é antes de tudo. É só através de relacionamento. Você foi feito para ter relacionamento com o Senhor. E quando você não tem relacionamento com o Senhor, quando você se relaciona com as suas peneiras, quando você se relaciona com os problemas que acontecem na sua vida, você começa a tomar decisões erradas. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui pincelado. Eu tenho pouco tempo, eu falo. Qualquer coisa vocês sinalizam aí o tempo. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de falar dela, além de Romanos 12, que é do povo de Deus. Gente, não trouxe nem o versículo para não ser mais demorado. O que o povo de Deus, o povo que passou em torno de 400 anos sendo escravizado no Egito, o que Deus faz? Deus levanta um homem, né? Aí Moisés vai lá, aí tem as pragas, libertou o povo. E levou o povo para onde? Para o deserto.
E lá o povo ia passar por luta, porque no deserto não tem banheiro, né? Não tem cozinha, não tem torneira, né? Para lavar uma loucinha, né? Depois dela estar suja. Ou cozinhar, ou beber. Tem nada. E aí eu pergunto para vocês, Deus não podia ter dado o Egito para o povo, não. Eu não estou distorcendo que diz a palavra de Deus, não. A palavra é fiel, mas Deus podia ter dado o Egito, gente. O rio Nilo era um comércio farto. O povo lucrava muito com aquele rio. O povo comia dali. E adoravam também, né? Era uma terra farta. E o povo já estava acomodado ali há em torno de 400 anos. Então o povo já vivia ali. Então Deus podia muito facilmente... Ei, galera, ó, vaza, vai ficar meu povo. E tudo que é de vocês, pode deixar aí. Né? Deixa riqueza, deixa casa, deixa roupa. Agora é o meu povo que vai tomar posse. Mas não. Deus pega o povo, come e sai rapidinho. Quem que trabalha aí para almoçar? Depois do almoço? Eita. Dá aquele sono. Poxa, eu tenho que voltar mesmo. Aí o povo come rapidinho, ó, vaza, vai para o deserto. E no deserto não era um local confortável, não. No mínimo, ele era desconfortável. E o povo vai para lá. Por quê? Porque o povo tinha uma mente de escravo. O povo não tinha condição de se relacionar com Deus. Se Deus deixasse o povo ali, ia ser para morrer. Mesmo com tanta fartura. Então Deus tinha que o quê? Bora, meu povo. Bora que agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Através do problema. Tocando lá na ferida. Eu vou tirar o que não tem. Tá difícil? Eu vou tirar um pouquinho. Porque é só tocando. E às vezes ele deixa que você passe por uma situação que não foi promovida por ele, para que a mesma situação seja promovida. E ele vai lá e diz assim: ei, você não é servo. Você é minha filha. E eu lhe trato como um filho. E esse relacionamento vai gerar em você, se você permitir, um novo padrão. Um padrão de filho. Um padrão de segurança. Eu escutei a vida toda. Eu falo esse testemunho hoje porque eu sou muito tranquila com isso, né? Mas eu escutei de uma pessoa que eu amo durante muito tempo da minha vida que não ia dar certo, nada na minha vida. Que eu ia passar vergonha, que... Enfim. Já liberei perdão, tá tudo de boa. E aí hoje, quando eu estava saindo de casa, antes de vir para cá, né, Jesus falou: vá, filha, vá, se arrume, compre uma coisa nova. E antes de sair de casa hoje, ó o padrão, tu tá feia. Tá legal não. Eu olhei no espelho e disse: tu é linda, poderosa, tu é linda e eu vou lá e vai ser de Deus. E o padrão, ele se ativa, gente, porque padrão tá lá. Você não vai esquecer de quem você era. Mas o Senhor vai fazer em você uma obra tão grande. Isso acontece quando você diz assim: faz, Senhor. E libera a palavra na sua vida, minha irmã. Olha para você e diz assim: eu sou linda. Diga, não acredite. Nós não podemos acreditar em mentiras que estão sendo padronizadas em nossa mente. Pensa no que você está pensando. Avalia. Pergunta. Quem é que está me achando feio? Sim, e aí? Estou linda para o Senhor. Né, irmã? Oxe, estou linda para o Senhor. Vou amarrar meu cabelo, vou fazer um coque. Todo mundo está de cabelo solto, mas eu quero é de coque, cabelo amarrado. E eu estou linda para Deus. E acabou. É você e Ele. E esse padrão, quando ele se instala, você começa a ser, ó. Vai enchendo, ó. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí quando está lá no topo, ele transborda. Aí quando ele transborda, ele sai, ó. Tocando em todo mundo que está ao seu redor. Aí você chega no seu trabalho, eita, poderosa. Tá linda demais, irmã. Né? Aí você chega onde você for, você é bênção. Você é bênção. Por quê? Porque encheu e transbordou. Você permitiu. Eu estava essa semana com uma amiga minha e ela falou assim:
eu estava compartilhando algumas coisas da palavra. E ela falou assim, eita, Kalina, mas às vezes eu fico pensando nessa palavra do povo de Deus, né? Só entrou 2 gerações, né? E o resto ficou para trás. Eu tenho medo de ser deixada para trás. Eu disse, ei, irmã, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Deus não deixa ninguém para trás, não. Ele volta por um. Ele deixa todo mundo lá e diz, ei, galera, espera aí que eu estou voltando para pegar esse abençoado aqui, ó, que já está se envolvendo aqui com um padrão errado. Bora, abençoado, volta, é aqui. O que você precisa? O que você precisa? Você precisa apresentar para o Senhor um coração sincero. O Senhor, Ele não quer palavra bonita, não. O Senhor, Ele não quer palavras bonitas. O Senhor, Ele quer sinceridade. E aí, às vezes, você vai apresentar assim, eita, Deus, como eu creio em Ti, na Tua beleza, Pai, na Tua glória, na Tua majestade. E aí você chega em casa e você escuta a palavra e diz assim, ei, será que isso é verdade mesmo? Não sei o que estão dizendo aí. Né? O Senhor quer um coração sincero. Senhor, eu não consigo crer, mas eu acho bonito quando o pastor está pregando. Me faz pregar como Ele. Pai, eu não sei se eu tenho uma fé que a poderosa tem, mas eu quero Te adorar como aquele povo que senta bonito ali na frente e fica adorando a Deus, né? Eu quero, eu não consigo, eu não estou vendo. Tem gente que está dizendo assim, eita, que os anjos estão passeando aqui, eu não estou vendo nada. Meu Deus, eu quero ver. É isso que o Senhor quer com você, meu irmão, relacionamento. Ei, você não se relaciona com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, inventando coisa não. Meu filho, vamos trocar essa roupa aqui, amor, porque não está legal não. Vamos aqui, isso é lindo. É verdade. Tem que falar, filho, você é um menino educado, mas hoje você fez bobagem. É relacionamento. Não dá para ter relacionamento com um coração que não é sincero. Você precisa apresentar a sinceridade do seu coração. Senhor, eu quero Te servir, mas eu tenho medo. Meu Deus, se eu subir ali, vai dar certo. Não, não leva não. Eu já fiz essa oração. Sabe qual é a oração? Às vezes eu tenho medo do pastor, o pastor me liga, né? Aí eu digo, eita, meu Deus, ele vai me chamar para pregar, vou deixar para ouvir só depois a pregação. Medo, padrão. Sabia? É padrão. E aí, às vezes eu escuto assim, ele diz assim, Kaline, ei, mãe, é uma oração para fulana. Eita, glória, vamos orar. Mas eu estou aqui, viu, pastor? Para a glória de Deus. E todos nós somos assim, o Senhor quer o quê? Disponibilidade. Acesso a você. Para que Ele faça o quê? Ele transforme a sua mente. E quando Ele transformar, Ele trouxer um novo padrão, parece que os seus olhos, estou vendo e eu estou ouvindo. E você está caminhando e Ele está falando, e você está vivendo, e você olha para um lado e Ele fala, e você olha para o outro. E aí pode vir situação difícil. Kalina, quer dizer que não tem mais tristeza, é? Tem, sempre vai ter. Especialmente quando você se confrontar com um padrão, mas ele sempre vai estar ali, quebrando um por um e lhe tornando cada vez mais santo. Você só precisa estar acessível. E aí eu queria que vocês abrissem, tô encerrando. Tiago, se vocês pudessem me acompanhar. Tiago 1, 2, 4. Quem puder me acompanhar, tiver Bíblia. Tiago 1, 2, 4 fala assim, como os jovens dizem, né? Eu tô muito jovem, esse dia eu estou trabalhando muito adolescente, falando um monte de gíria. Te liga. Meus irmãos, Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar o quê? Coisa alguma. O Senhor está trabalhando no seu processo. O Senhor está com você nessa peneira. O Senhor não deixou você caminhar sozinho nesse deserto, não. O Senhor está lá. E Ele está cuidando, está respaldando, está falando, está pelejando, está profetizando.
e está cuidando. E acima de tudo, no que Ele está fazendo, Ele está refazendo. E Ele está construindo um relacionamento. E esse relacionamento, ele vai ter uma base forte na sua vida e na sua mente. Ele está fazendo o quê? Criando um padrão. Eita, Pai, não tem, mas agora eu entendo que onde não tem, o Senhor vai tirar. Porque o Senhor fez lá atrás. Traga a sua memória aquilo que dá esperança ao seu coração. Isso é bíblico. Lembre de coisas que o Senhor fez. Lembre de coisas que o Senhor falou. E dê graças a Ele pelas lutas que você passa. Porque lá nessa luta, lá no fogo, eu entendo que o povo de Deus, quando estava no deserto, o deserto foi o fogo forjando a mente do povo. E a nossa luta, a nossa peneira, é o fogo forjando a nossa mente. Porque depois de um padrão de santidade instalado na sua vida, você começa a ver tudo diferente. E você faz tudo diferente. E você tem bem-estar. E mesmo que você passe por uma luta, você dá graças a Deus, mesmo com tristeza. Amanhã vai ser melhor. Ei, isso não é uma sessão de coach, viu? Isso é bíblico. Isso é palavra de Deus. E eu entendo que nós só podemos ser libertos quando nós estamos o quê? Preso. Eu só posso receber uma oração se eu estiver precisando, não é não? Eu só posso ser liberto se eu estiver preso. Eu só posso ser curado se eu estiver enfermo. E eu preciso apresentar isso para o Senhor. Quando você identifica um padrão, você apresenta ele ao Senhor. Senhor, estou falando bobagem demais. Eita, Pai, me socorre aqui porque o negócio não está bonito do meu lado, não. Aí você vai lá e você sabe o que foi que você fez, você sabe como é que você está, mas o processo de conscientização não dá para ter. Né? E que o Espírito Santo nos convença da verdade, da justiça e do juízo, dos padrões maus em nossa vida que precisam ser transformados. Porque tem muita gente para você alcançar, muita gente, escuta essa, tem muita gente para você alcançar, e você alcança, muitas vezes, com uma base de um padrão seu que foi quebrado. Quando um padrão seu é quebrado e que você é cheio, você dá testemunho do que está acontecendo. E muitos deles, muitos padrões estão atrelados no nosso ministério. Muitos. Lá no livro de 1 Pedro 1, 6, 7 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. Se o ministério de louvor quiser subir, viu? Vou ler de novo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ei, a nossa fé para o Senhor vale muito mais do que qualquer coisa. Vale muito mais do que o ouro. Porque quando provada e forjada, ela é transformada num padrão que não é só bom. Ele é perfeito e ele é agradável. Isso é verdade. Quando o padrão é formado, ele é perfeito, ele é agradável. E ele é bom de ser vivido. Sabe como é que encerra a vida de Pedro? Como é que Pedro dá continuidade ao ministério dele? Fazendo bobagem? Pedro, depois de convertido, Pedro fez exatamente aquilo que Jesus disse que era para ele fazer. Pedro pregava com eloquência. Vinha gente de todo lugar para ser curado por Pedro. Sabe como era que o povo fazia? Eu vou ficar só aqui na sombra dele. Que quando ele passar, a sombra dele, vinha gente de todo jeito, vinha gente doente,
vinha gente endemoniado, vinha gente de todo jeito. Eu vou só botar o fulano bem aqui, fica bem aqui, ele vai já passar, e no que ele passar vai fazer sombra e vai te curar. Esse foi o ministério de Pedro, depois dele ter sido forjado. E ele fez aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, porque ele estava disposto a fazer. Mesmo vacilando, o coração de Pedro foi transformado. E para a glória de Deus, ele conseguiu viver. Por quê? Porque ele foi cheio. Ele foi completamente cheio. Pedro ressuscitou uma mulher que já havia morrido. Ele ressuscitou Dorcas, mulher que fazia vestidos, mulher muito conhecida na Bíblia. Ele vai lá e ressuscita uma mulher que já tinha morrido. Olha que ministério. Às vezes a gente vai lá, filha, vai ali orar, bota a mão na cabeça dele, molha a mão e bota a mão na cabeça dele. Eu vou chegar lá com a mão molhada para botar a cabeça. Ei, pai, ele vai pensar o quê? Vai lá, Kalina, vai lá, poderosa. Toca só num cachinho, ó, tuque, que eu vou liberar. Esteja disponível, acessível, porque o Senhor está contando com você. Abra seu entendimento, porque muita coisa o Senhor vai fazer na sua vida. E se você está pensando que Ele já te usou, se você está pensando que Ele já te usou o suficiente, eu vou te dizer aqui uma coisa: Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito mais. Ele nem está começando, porque quando Ele começar, você vai ver. Pequeno foi o que eu vivi. Ele vai fazer muito mais em sua vida e através da sua vida, para que você entenda que o Deus que você serve não é um Deus limitado, não é um Deus de confusão, não é um Deus que deixa faltar para lhe envergonhar, mas é um Deus que faz você passar pelo deserto para forjar a sua mente, para você viver um padrão muito maior e ver coisas que você nunca viu. Você crê? Você crê que isso pode acontecer na sua vida? Eu creio. Eu creio nisso na minha vida. E eu creio isso na vida de cada um de vocês. É desse jeito que eu creio, porque é para Ele. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã, antes era noite, né? Nessa noite, né? Se tem alguém nessa manhã que quer orar, receber oração. Se tiver, enquanto o louvor está aqui, vem que eu vou descer. A gente ora junto, tá bom? Se você estiver precisando de força, a gente vai orar por você. E se você estiver precisando de fé, porque está sendo peneirado, eu vou orar para que o Senhor te dê fé. Agora, se você quer saber tudo isso porque você está vindo aqui a primeira vez, ou porque você está tentando entender algumas coisas, e você ainda não aceitou Jesus, eu queria te convidar para caminhar comigo, com os seus irmãos. Queria te convidar para você vir até aqui, nessa manhã. E eu quero orar pela sua vida, porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos o nome de Jesus e nós aceitamos o nome dele, o nosso nome vai para onde? Para o livro da vida. E eu quero orar para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Então, se você quer esse tipo de oração, você vem para cá. A gente vai orar pela sua vida, tá bom?